Então agora eu vou compartilhar aqui com vocês, pessoal. O que você precisa então para construir seu SaaS, né? O que você precisa para construir o seu SaaS? Primeira coisa que você vai precisar para a construção do seu software como serviço, talvez aí é uma parte ou uma das partes mais difíceis, que é, com certeza, a parte da ideação. É como você ter uma ideia que realmente possa gerar esses 10 mil reais por mês de faturamento. Você pode pensar muitas coisas, uma infinidade de coisas aqui que você pode pensar. Realmente são coisas assim que vai de uma área até outra. Você pode trabalhar na área da educação, na área de finanças, né? Na área da saúde. Você pode trabalhar aí com APIs, você pode trabalhar com vários serviços, assim, muita opção. Você tem liberdade realmente de escolher a área que você quer atuar. Mas, mesmo sabendo que você pode fazer muita coisa, ainda assim é um pouco difícil, né, de você que é desenvolvedor começar a trabalhar e colocar a mão na massa em um projeto que fala assim, não, esse projeto vai dar muito certo, né? Esse é um produto que eu estou construindo aqui que vai dar muito certo, então eu vou desenvolver e tal. Mas como que você sabe isso? E como que você sabe, né, se a sua ideia realmente é boa, né? São muitas perguntas que você faz, tá? Então, como começar o seu SaaS? A gente está colocando aí, primeira coisa, como começar? Cara, uma das formas de começar um software é o seguinte: às vezes você não tem um conhecimento suficiente de uma determinada área para isso. Então você que é desenvolvedor, mesmo sendo um desenvolvedor comum, mesmo sendo um desenvolvedor que não tem tanta experiência assim, você pode faturar os 10 mil reais começando a entender a dor que as empresas têm. Cada empresa tem uma dor diferente, né? Se você chegar numa empresa lá de RH, ela vai ter uma dor. Se você chegar em um hospital, ele vai ter uma dor. Se você chegar numa empresa do comércio local, no varejo, eles vão ter uma dor específica. Se você chegar lá numa empresa, por exemplo, que trabalha com lanche, na parte de alimentação, pizzarias, eles vão ter uma dor. Restaurantes, né? Então, você pode escolher uma dessas áreas. E aí talvez você fale assim, poxa, eu não sei o que fazer, eu não sei. Mas você não precisa saber. Esse que é o ponto melhor de todos aí. Você não precisa saber necessariamente o que você vai fazer. Você pode começar a pensar em várias hipóteses, várias possibilidades. E depois você chega para alguém que conhece aquilo e fala assim, olha, cara, eu identifiquei esse ponto aqui que pode ser melhorado na sua empresa. Eu identifiquei isso aqui, algo que pode trazer um faturamento maior para você. Ou então, você dá liberdade da própria empresa, do próprio empresário falar para você assim, cara, a gente tem um problema aqui nesse processo, como a gente pode melhorar isso com um software, né? Como otimizar um processo da empresa, como fazer com que isso se torne mais eficiente, que a gente tenha mais resultados, tá? Então, isso é algo que vocês podem fazer. O que vocês podem fazer? Entendendo como a empresa funciona, entendendo a dor daquela empresa, daquele empresário e desenvolvendo soluções para eles. A ideia, às vezes, ela não vai partir do nada, ela vai partir de uma dor realmente que aquela empresa tem ou que uma pessoa tem. E aí já a segunda ideia que eu te dou aqui, ou a segunda dica que eu te dou, é você identificar os problemas que as pessoas têm. Primeiro eu falei para você identificar o problema que as empresas têm. Agora eu te digo o seguinte, identifique um problema que a sociedade tem. Poxa, como que a sociedade se comporta, o que eu posso desenvolver para ajudar, né, as pessoas, seja na área das finanças, por exemplo, educação financeira, seja na área também
sei lá, da saúde, de treinamento, de academia. O que eu posso ajudar as pessoas a perder peso com o software? Mas como que eu posso fazer isso? Eu posso criar uma plataforma de streaming, por exemplo. Ah, mas eu não quero fazer isso, eu quero fazer um aplicativo, quero fazer uma outra coisa. Sim, você tem liberdade para isso, mas isso tem que partir de um problema que realmente as pessoas têm, né? E você tem que se perguntar, será que as pessoas usariam isso da forma que está? Ou será que as pessoas se interessariam, de fato, em utilizar esse serviço? Né? É essa pergunta que a gente precisa fazer, isso que a gente precisa validar. Existe uma forma da gente testar isso, existe uma forma da gente trabalhar com esses pontos para que a gente tenha eficiência nisso. A gente tenha eficiência nesses processos, né? Então, o que eu digo para vocês? Cara, tudo aqui vai começar na ideia mesmo, né? Você vai começar na ideia, seja um problema que você identificou numa empresa e teve uma ideia de como resolver, ou seja, existe um problema e existe uma ideia que, hipoteticamente, pode resolver aquele problema. Você não tem certeza que resolve, mas você imagina que sim. Isso precisa ser testado. Você precisa saber se realmente aquela ideia que você teve resolve o problema. Qual que é um dos maiores erros que os desenvolvedores têm? Cara, sabe qual que é? Um dos maiores erros é eles quererem desenvolver uma solução sem saber exatamente se aquela solução ou aquele software resolve de fato aquele problema, né? E aí é um grande erro. Mas para que isso não aconteça, o que a gente precisa? A gente precisa entender mais a fundo a dor da empresa, das pessoas e até mesmo a nossa própria necessidade. Essa aqui é a terceira dica, né? Poxa, o que você pode fazer para deixar a sua vida melhor? Para fazer com que a sua vida se torne melhor? Poxa, você fala assim, não, eu sou dev, eu queria acordar, ter um café pronto para mim tomar. Poxa, se isso é uma coisa que deixa a sua vida melhor, excelente. Agora, talvez você pense assim, não, eu quero, cara, ter que fazer alguma coisa aqui para me comer, eu sei lá, qualquer coisa que você queira fazer, alguma dificuldade que você tem, pensa aí, uma dificuldade que você tem. Ah, eu tenho dificuldade de achar um produto que eu procuro aqui na internet, ou eu tenho dificuldade de achar a música que eu gosto, ah, eu tenho dificuldade de fazer isso, fazer aquilo. Quais são as dificuldades que você tem? É isso que você precisa saber. Ah, eu tenho dificuldade de aprender sobre desenvolvimento de software, eu tenho dificuldade de aprender isso, tal coisa, tal, aquilo outro. Então, o que você faz? Começa a colocar todos esses pontos que você tem dificuldade, ou que você acha que pode melhorar, ou que você imagina que tornaria a sua vida mais fácil, né? Então, quando você coloca todos esses pontos, isso aí já é uma terceira dica que eu te dou, que a partir disso você pode ter ideias de desenvolver um software também, né? Você pode ter ideias ali já de começar a construir o seu SaaS. Então, a primeira coisa que a gente está falando aqui é sim, cara, da ideia, né? E aí, comigo foi assim bem parecido, porque eu não tinha uma ideia de como construir um software. Uma empresa me procurou para que eu pudesse desenvolver um software. Então, foi aquela coisa que eu falei com vocês. O que é melhor? Desenvolver um software para uma empresa ou criar o seu próprio produto? Mas olha que coisa interessante. Eu desenvolvi o software para uma empresa e a partir daquele próprio software eu criei um produto depois. Eu melhorei ele, coloquei novas funcionalidades, coloquei ele na web mesmo, né? Eu subi ele, né? Coloquei lá num servidor, configurei lá toda a infraestrutura que eu precisava para colocar para rodar. Então eu aprendi a fazer tudo isso e realmente coloquei para rodar lá a aplicação. Hoje a aplicação já está bem maior, né? Tem muito mais funcionalidade do que antes, mas tudo começou de uma aplicação lá no início que eu desenvolvi para alguém.
E aí eu já deixo uma dica para você. Se você desenvolveu uma aplicação, algo para alguma empresa, ou se você tem algum produto pronto, ou quase pronto, vamos dizer assim. Você já tem uma coisa que você fez, um trabalho que você fez de faculdade ou de um curso, você, poxa, teve uma ideia muito massa, você já começou a fazer coisas ali extraordinárias, cara, já tá as pessoas elogiando o seu trabalho e tal. E aí você se depara com a situação seguinte, poxa, eu já tenho uma ferramenta quase pronta, eu já tenho um produto parcialmente pronto, eu já tenho aqui uma solução realmente de um problema. Porque se uma empresa tem aquele problema, o que você tem que pensar? Outras empresas têm aquele mesmo problema, óbvio. Então, por exemplo, uma empresa de locação me procurou. Ela trabalha no setor de locação. E hoje o nosso software como serviço, ele resolve o problema dessas empresas de locação. Então, a gente desenvolveu um software para isso, desenvolveu um SaaS para isso e comercializa esse SaaS hoje em todo o Brasil. É isso que a gente faz. E o que eu estou compartilhando aqui com vocês é algo que eu comecei a desenvolver, cara. Eu não era o melhor desenvolvedor lá na minha faculdade, nunca fui. Mas eu tive essa ideia de colocar um produto no mercado, mesmo sem ser o melhor produto do mercado. Simplesmente ele era um produto que resolvia o problema de alguém. Você não precisa ter o melhor produto, você precisa ter um produto que resolve o problema das pessoas.